Abra a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, para a gente dar uma orientação. 1 Reis, capítulo 17. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida que Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Olhe um pouquinho para mim, por favor. No final da reunião, nós vamos fazer oração pelos pedidos que pedimos para que se trouxessem, e vamos fazer isso durante 7 semanas para que haja respostas importantes. Na época do profeta Elias, preste atenção, depois a gente lê, na época do profeta Elias, o povo de Israel se entregou para a idolatria. Grande parte do povo começou a adorar Baal, e o povo vivia dividido entre Deus e Baal. E Deus então deu uma direção para Elias, para que Elias orasse com o objetivo de que não houvesse chuva. Não havendo chuva, haveria seca. A seca era uma maneira de Deus. A seca era uma espécie de maldição, uma maneira de Deus punir, enquanto que a chuva, símbolo de bênçãos. A terra precisa de chuva, não só para que ela venha regar e produzir, mas a chuva tem a sua importância. Por outro lado, o povo de Israel, os profetas de Baal, viviam anunciando que Baal é quem era o Senhor da chuva, assim como a Igreja Católica aproveitou a figura de Pedro e fez de Pedro o apóstolo uma espécie de ídolo e passou a chamá-lo de São Pedro, não no sentido de alguém santificado, mas no sentido de um ídolo, de um Deus. E tem gente por aí que acredita piamente que São Pedro, né, é quem envia chuva. Assim também os profetas de Baal viviam anunciando que Baal é quem enviava chuva. Então Deus queria, por um lado, punir o povo por causa da idolatria, enviando seca. E por outro lado, ele queria mostrar que Baal não era nada. E por isso veio a direção de Deus, para que Elias orasse. Diz assim, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, Elias, preste atenção, Elias então, com a direção de Deus, orou para que não houvesse chuva. E diz a Bíblia que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nesse período, muita gente na miséria, muita gente passando fome, muita gente morrendo de fome, uma seca terrível. E nesse período, Deus deu a Elias a fé para desafiar os profetas de Baal. E houve o desafio. E o desafio se consistia no Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro responderá por fogo. Naquele dia do desafio, Elias convocou toda a nação, né, para assistir o desafio, dizendo que o Deus verdadeiro responderia por fogo. Então, os 450 profetas de Baal clamaram, chegaram ao ponto de se cortar com navalha, derramarem sangue, fizeram de tudo. E Baal, por ser um ídolo, um objeto feito pelas mãos dos homens, evidentemente nunca respondeu, não poderia e não respondeu. Elias foi lá, orou, e Deus respondeu imediatamente. E naquele dia, Elias matou os 450. Aqueles profetas foram totalmente mortos. E naquele dia o povo viu que Deus é o único Deus que responde. E então, a partir dali, cessou aquela necessidade de seca, porque ela tinha esses 2 objetivos. Por um lado, punir o povo por causa da idolatria. Por outro lado, mostrar que Baal não era nada, a não ser um ídolo. Então agora vem a necessidade de Elias orar para que viesse chuva. Então, no livro de 1 Reis 18, a partir do versículo 41, diz assim. Isso é um grande ensinamento para nós. 1 Reis 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, do Monte Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jerel. A mão de Deus veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jerel. Então, o que fez Elias? Elias, ele teve fé para orar, para que não houvesse chuva. 3 anos e 6 meses sem chuva. Não houve um dia em que houvesse chuva. Mas agora vem a necessidade de que volte a chover. O que fez Elias? Elias então ia para o monte, subiu o Monte Carmelo, e lá ele colocava o joelho, o rosto entre os joelhos, e orava e dizia para o garoto, o seu discípulo: vai lá. E o garoto ia
e olhava para o lado do mar, para ver se acontecia alguma coisa. O garoto voltava e dizia: não aconteceu nada. O que fazia Elias? Perseverava, orava, insistia. Na 7ª vez, o garoto viu que levantou-se do mar uma nuvem, como uma pequena mão. E ele voltou dizendo: levantou-se uma nuvem, como a mão de um homem. Elias entendeu. Esse é um sinal de que Deus já respondeu, e a partir dali veio grande chuva. Então, no livro de Tiago, capítulo 5, deixe-me ler aqui, porque esse é um ensinamento para todos nós, né? Tiago, capítulo 5, versículo 17, nos traz um ensinamento simples, importante. A maioria já ouviu, mas a questão não é ouvir apenas o conhecer, é se viver na prática. Tiago 5,17: Elias era homem semelhante a nós, quer dizer, ele estava sujeito às mesmas condições que nós. Ele sentia cansaço, sentia fome, sentia frio, sentia calor, sentia tristeza, sentia alegria, ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E orou com instância. Instância quer dizer perseverança, sem desistência. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Vou repetir: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. Evidentemente que nós, como cristãos, a gente tem que sempre lembrar o nosso objetivo, o nosso foco principal é a vida eterna. O objetivo principal é entrar no reino dos céus. Esse é o objetivo principal. Lá não haverá lutas, aflições, adversidades, sofrimentos. Não haverá. Mas aqui, neste mundo, nós enfrentamos lutas, adversidades, aflições, além daqueles objetivos ou planos que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, claro, seu ponto principal. Mas além de obedecer a palavra de Deus, tem que existir no cristão, se ele deseja ver as respostas ou as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, se ele deseja vencer suas lutas, suas adversidades, suas aflições, ele tem que desenvolver dentro dele esse caráter perseverante também em relação à oração. Nós temos que perseverar na fé. Perseverar na fé significa continuar na fé. Nós temos que perseverar na obediência à palavra de Deus. Aconteça o que acontecer lá fora, não importa o que aconteça lá fora, independente das circunstâncias, independente das heresias, dos enganos que vão surgindo, nós temos que perseverar na obediência à palavra de Deus. Não é obedeci um mês, depois não obedeci mais. Nós temos que ter um caráter perseverante também no que se diz respeito a obedecer à palavra de Deus. Mas nós precisamos também ter um caráter
perseverante no que se diz respeito à oração. Então, quando a Bíblia fala que Elias orou com instância, orar com instância, na melhor tradução, significa orar com perseverança. É orar sem desistência. Então, ele orou com instância para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Agora ele precisou orar de novo, diz a Bíblia, para que chovesse sobre a terra. E ele orava e enviava o garoto para ver se havia uma resposta. Não houve na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, só na 7ª vez é que o garoto vem e diz: levantou-se uma nuvem como a palma da mão de um homem. E isso ficou na Bíblia. E o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos chama a atenção sobre isso, dizendo: Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Para não acontecer do cristão dizer: pô, mas Elias era Elias, né? Como se Elias fosse um super-homem e nós não temos a condição de orar como ele. Não, foi um grande homem de Deus, um dos mais importantes profetas que houve. Mas a Bíblia diz: ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele sentia fome como nós, sentia cansaço como nós, sentia frio, sentia calor, estava sujeito às mesmas condições. Esse mesmo Elias, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ele orou sem desistência, ele orou com constância. E Deus lhe respondeu. Isso ficou na Bíblia. Para quê? Uma coisa bonita de ouvir? Não, isso não é para alguém dizer: é bonito de ouvir. Elias orou com constância. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e ele orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo para que chovesse, e a terra deu chuva e fez germinar o seu fruto. Não é simplesmente uma coisa bonita de se ouvir. É o Espírito Santo dizendo: vocês têm que aprender sobre isso. Você, seguidor de Jesus, você tem que aprender sobre isso e viver isso na sua vida, na prática, não só em relação a problemas, não só em relação a adversidades, mas eu tenho que viver isso na prática para todos os aspectos da vida. Você tem que perseverar em oração pelo seu crescimento espiritual. Você tem que orar pela obra de Deus, tem que orar pelo reino de Deus, pela manifestação do reino de Deus nesse mundo. Você tem que orar porque surgem problemas. Você tem que orar porque você tem que ter objetivos com Deus. Você tem que orar porque você tem que querer produzir frutos para Deus. A necessidade da oração, ela é grande, mas a gente sempre diz, e a gente sempre fala, e fala, e fala, e fala. Poucos são os cristãos que de fato desenvolveram e desenvolvem dentro dele esse caráter perseverante de oração. Poucos são os que desenvolvem isso. Então, muitos deles não oram por acomodação, porque de fato eles são acomodados. A acomodação domina. Você pergunta: eles precisam de respostas? Precisam. Quem não precisa de resposta? Todos precisam de resposta. Precisam vencer? Precisam vencer. Precisam prevalecer diante de lutas? Precisam. Mas, com todas as necessidades que têm, muitos são os que não oram porque eles são acomodados, simplesmente acomodados. E se não houver nada afligindo tanto, ou uma situação tão grave, aí é que eles não oram mesmo. Outros não oram porque eles não creem,
é duro dizer, mas tem cristãos que não vivem uma vida perseverante na oração, porque de fato eles não creem. Eles não creem que a oração produz frutos. A oração traz resultados, a oração produz frutos. Eles não creem. Então eles, embora assistam reuniões, participem de reuniões, embora eles até digam que acreditam na oração, mas existem cristãos que eles não creem que há a perseverança na oração, em busca de algo que está dentro da vontade de Deus. Eles não creem que a perseverança na oração vai trazer frutos. Eles então não oram porque muitas das vezes não creem. Existem aqueles que não desenvolvem um caráter perseverante de oração, porque eles vivem de acordo com as circunstâncias. Eles não vivem por fé. A Bíblia diz que nós temos que viver por fé e não por vistas. Viver por fé significa viver firmado na convicção que temos na palavra de Deus. Viver por vista significa você viver de acordo com o que você está vendo. Então tem cristãos que eles começam a orar por alguma coisa. Se eles imediatamente não verem com os seus olhos físicos uma resposta, então o que muitos deles fazem? Eles simplesmente desistem. Eles simplesmente param de lutar. Eles param de orar porque eles dizem: não, mas eu já orei um tempo, não aconteceu, não mudou, não houve mudança, não houve resposta, não houve solução, não houve transformação. Eu orei um tempo, não aconteceu nada. Então eles, o que fazem? Eles desistem. Por quê? Porque são pessoas que não aprenderam a orar com constância. Orar com constância significa você orar sem desistência. E a Bíblia nos dá vários exemplos sobre isso. Isaac, a esposa dele era estéril. E Isaac orou e ele insistiu por 20 anos. 20 anos buscando a mesma resposta, até que Deus lhe respondeu. Então ele passou 20 anos pedindo, orando por um objetivo. 20 anos se passaram e não houve resposta. Houve resposta com 20 anos de luta. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente. Ele insistia na sua oração porque queria ver a esposa livre da esterilidade, até que Deus lhe respondeu. Então, existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que perseverar, insistir na oração, às vezes por muito tempo, para alcançar um objetivo. Elas oraram por muito tempo. E Deus então respondeu. Então, quando se fala sobre isso com cristãos, ele diz: aí não dá, né? Porque eu quero orar, eu até quero orar, mas eu quero orar para ser respondido logo. Eu quero que minha oração seja respondida logo. Só que a maioria das nossas orações, elas não são respondidas imediatamente. A maioria delas não são. A maioria delas serão respondidas depois de bastante insistência, perseverança, para que Deus então responda. Por quê? Muitos motivos. Você precisa se preparar. Você precisa estar preparado para determinadas respostas. Se não estiver, Deus não tem interesse de fazer. Existe um momento certo para que Ele responda. Além disso, nós precisamos desenvolver esse caráter perseverante em relação à oração. Então, você vê cristãos
Você perguntar para muitos deles, Picá, tem uma situação na tua vida lá que te aflige, e você gostaria muito de vencer, aquilo está ali na tua vida e te aflige? Muitos deles vão dizer, tem. Você acredita que Deus queira te abençoar nesse aspecto? Muitos deles vão dizer, eu creio. Então batalha, então ora, então luta. Quando você fala batalha, ora, luta, insiste, persevera, aí alguns deles vão dizer, não, para perseverar muito tempo eu não quero. Por quê? Porque espiritualmente eles são preguiçosos. Espiritualmente eles são preguiçosos. Eles querem a vitória, mas eles não querem plantar para colher essa vitória. Muita gente não quer. Eles não querem insistir, batalhar, perseverar, trabalhar espiritualmente para conseguir aquilo. Eles querem sem a luta. São pessoas que querem a vitória, mas elas querem a vitória sem a luta. Existem outros que você crê que Deus tem o poder para te abençoar e deseja te abençoar em determinadas situações da vida, eles vão dizer, eu creio. Então persevera. Então batalha em oração. Muitos deles não fazem. Por quê? Porque eles vivem não por fé, eles vivem por vistas. Então orou hoje, no outro dia a situação está do mesmo jeito. Passou um mês, a situação persiste do mesmo jeito. Então são pessoas que vivem não por fé, mas são pessoas que vivem por vista. Então o que os olhos estão mostrando? Os olhos estão mostrando que a situação permanece, que o problema persiste. O que eles fazem? Eles desanimam, porque são pessoas que não aprenderam a viver por fé. Viver por fé significa, você vai ter que viver por uma certeza que você adquiriu na palavra de Deus. O que os meus olhos estão me mostrando, não importa. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo. O que importa é o que eu creio. O que eu creio. Então, estou orando, estou lutando, estou perseverando. Meus olhos estão mostrando que não mudou nada, que a situação permanece do mesmo jeito, mas quem vive por fé vai em frente, igual Elias. Mandava o garoto lá, o garoto voltava, e aí? Nada. Se vivesse por vista, ia dizer, orei já 1, 2, 3, não sei quantas vezes, e eu mando o garoto lá, ele volta e diz, não aconteceu nada. Então é o seguinte, a circunstância diz que não vai haver chuva, porque humanamente falando, não havia nada que pudesse demonstrar que haveria chuva. 3 anos e 6 meses de seca, sol de rachar, nada favorável para mostrar que haveria chuva. Mas Elias orava e mandava o garoto, orava e mandava o garoto. Na 7ª vez levantou uma nuvem como a palma da mão de um homem. Então, ora, é importante a gente lembrar disso, que existem cristãos que entenderam, se conscientizaram. Eu creio em Deus, estou seguindo Jesus, existem lutas, aflições, além das promessas de Deus, os objetivos de Deus para comigo, mas tudo isso, eu vou vencer lutas, eu vou vencer adversidades, eu vou alcançar muitas coisas com Deus, mas eu tenho que batalhar para isso. Tenho que batalhar para isso. Eu tenho que viver também uma vida de oração, eu tenho que desenvolver esse caráter para orar com constância. Eu tenho que me tornar uma pessoa que lute sem desistir, sem desistência. Então, quando você tem consciência de que o que você está buscando é da vontade de Deus, glorifica a Deus, está de acordo com Deus, cabe a você fazer o quê? Eu vou batalhar. Eu vou batalhar, não é ficar apenas esperando
Porque também tem aqueles que dizem: eu estou esperando o pastor ore por mim. Eu estou esperando que o meu marido, meu filho, minha filha, meu vizinho, não sei quem, batalhe por mim. Também tem aqueles que não querem batalhar. Eles ficam só esperando que alguém batalhe por eles. Então, quem quer, isso você talvez já ouviu tantas vezes aqui, se a pessoa quer ter uma vida acompanhada de respostas, é Deus quem responde. Você tem que falar com Ele, você tem que orar. Como é que eu vou obter respostas se eu não oro? Como é que eu vou obter respostas se eu não persevero? Como é que eu vou obter respostas se eu não vivo uma vida de oração constante? Se eu sou uma pessoa acomodada, ou se eu vivo por vista, ou se eu sou aquela pessoa que eu quero o que vem de imediato. Se vier de imediato a resposta, então eu estou pronto aqui para lutar um pouquinho e obter de imediato. Não vai obter as respostas que poderia obter. Por quê? Porque tem que perseverar. Você tem que perseverar na obediência à palavra de Deus. Tem que perseverar na sua fé, tem. Você tem que aprender a perseverar também na sua vida de oração. Então, se você perguntar, se você for verificar, tira os acomodados. São pessoas acomodadas. Elas, na mente delas, elas entendem tudo. Preciso vencer aquilo ali, preciso sair dessa situação aqui, preciso alcançar isso aqui, Deus prometeu isso aqui. Na mente delas, elas sabem que precisa vencer aquilo, lutar por aquilo, prevalecer sobre aquilo lá. Elas sabem que tem situações que só Deus vai poder transformar. Na mente delas, elas sabem de tudo. O problema delas é que elas são acomodadas. É como alguém que você diz assim: você tem que levantar, se levanta e vai à luta. E ela disse: não, mas eu gosto de ficar sentado. Não, mas você tem que se levantar e lutar. Não, mas eu gosto de ficar sentado. Então, tem os acomodados. Tem aqueles que vivem por vista. Eu tenho que vencer isso aqui. Eu preciso de uma transformação aqui, de uma resposta aqui. Eu preciso sair disso aqui, eu preciso alcançar isso aqui. Isso aqui tem que mudar na minha vida. Mas aí são pessoas que vivem por vistas. Lutou um pouquinho, os olhos estão mostrando que aparentemente nada mudou, nada aconteceu, eles imediatamente desistem de lutar. Eles preferem acumular adversidades na vida, acumular muitas das vezes derrotas na vida, acumular mais aflições na vida. Eles preferem acumular mais problemas na vida do que dizer: não, eu tenho que reagir sobre essa situação aqui. Eu vou perseverar independente do que eu estou vendo. Eu tenho que lutar. Aí tem esse pessoal. Aí tem um pessoal que é preguiçoso mesmo. Preguiçoso mesmo. Eles dizem: eu quero ser abençoado. Eu só não quero lutar. Se tiver alguém para lutar por mim, beleza. Eu só não quero lutar. Então tira esse grupo de pessoas, aí você vai ver poucos cristãos que, em relação também à oração, eles são insistentes. Eles perseveram, eles lutam sem desistir. Independente do que os olhos estão mostrando, eles estão perseverando. Isaac lutou por 20 anos. Isaac lutou por 20 anos. Ana era estéril. Durante anos viveu aquela situação, teve que lutar. Os exemplos na Bíblia são diversos, mas quando se trata da vida dela,
Aí ela fala, pô, mas comigo não pode ser assim. Entendeu? Fulano lutou não sei quanto tempo por aquilo, venceu, mas lutou tanto tempo. Não sei quem lutou por tanto tempo por aquilo, mas venceu, está aqui na Bíblia. Os exemplos são diversos. Então, Elias teve que insistir para que não chovesse, depois insistiu para que chovesse, mas comigo não pode ser assim. Então, são pessoas que acham que as situações que requer insistência, luta, empenho, essas situações, esses exemplos, não podem ser trazidos para elas. E elas pensam que com elas vai ser tudo na base do imediatismo. Orei agora, recebi agora. Orei agora, recebi daqui a pouco. Orei agora, então, é assim, é questão de decisão. Eu não posso pensar, porque sou um pastor, conheço a Bíblia, prego a palavra de Deus, eu não posso pensar que comigo vai ser diferente. Não, Elias teve que perseverar, Isaac teve que perseverar, fulano teve que perseverar para determinadas situações na vida, mas comigo eu não vou precisar perseverar. Comigo é assim, eu oro agora, recebo agora. Eu oro agora, recebo daqui a pouco. Isso é uma grande ilusão, porque Deus não vai fazer assim com ninguém. Não vai fazer assim com ninguém. Tem situações que a gente ora agora e recebe daqui a pouco. Tem orações que nós fazemos agora e imediatamente vem. Mas a grande maioria das nossas orações, elas serão respondidas depois de perseverarmos, insistirmos, orarmos com constância, sem desistência. Aí é a questão de ter a consciência. Tem que botar o pé no chão. Tem que botar o pé no chão. Se fulano, Beltrano, está escrito inclusive na Bíblia, eles tiveram que insistir na oração. O Espírito Santo está usando o apóstolo para dizer, olha, Elias era homem sujeito ao mesmo sentimento que nós. Ele orou com constância para que não chovesse, mas depois ele teve que orar também ele teve que batalhar. Como quem diz, vocês também têm que batalhar. Mas muitos cristãos dizem, não, mas eu não. No meu caso, eu não quero batalhar. Eu quero que tudo na minha vida, as minhas orações sejam respondidas rapidamente. Tem até alguns que chegam ao ponto de dizer, não, se não for para Deus me responder logo, então também não quero. Então tá bom, então fica sem. Tem cristãos que dizem isso. Se não for para Deus me responder logo, rapidamente, logo, então eu nem quero. Então fica sem, porque Ele é Deus. Ele pode responder rápido, Ele pode. Mas a maioria das nossas orações serão respondidas depois de muita insistência da nossa parte. E isso está escrito na Bíblia. Jesus deu vários exemplos sobre isso. Jesus contou a parábola da viúva. A viúva que tinha nas mãos do juiz uma causa. E ela ia até ele e dizia não. E ela voltava e ele dizia não. E ela voltava e dizia não. Até que chegou uma hora que ela disse, essa mulher me importuna. Eu vou julgar a causa dela. Para que ela não continue insistindo. E aí Jesus disse, considerai no que diz o juiz iníquo. Deus não fará justiça aos que clamam dia e noite, quer dizer, os que mantêm uma constância nas suas orações. Então, por que nós, com todos esses ensinamentos, nós vamos pensar que não precisamos perseverar? Nós vamos pensar que nós não precisamos insistir, que nós não temos que batalhar. Nós temos que batalhar. Então, você tem que ter essa consciência para que você obtenha respostas na sua vida. E quando se fala de respostas, está se referindo apenas a vencer problemas, está se referindo apenas a obter vitórias. Nós precisamos de respostas. Você precisa de respostas para a sua vida espiritual. Você tem que perseverar muitas das vezes. Você precisa de respostas para que aconteça transformações na sua vida espiritual. Você tem que perseverar em oração. As respostas não estão ligadas apenas
a solução de problemas ou vitórias. São respostas. Estamos seguindo alguém que responde, mas para nos responder, nós temos que falar com ele, nós temos que insistir com ele, nós temos que orar, conscientes de que aquilo é da vontade dele, está dentro da sua vontade, vai glorificá-lo. Então nós temos que insistir. Ah não, se não for para Deus me responder logo, então também não quero não. Tem gente que diz assim, não tenho paciência para isso não. Ah, beleza. Já ouvi pessoas dizerem isso. Não, não tenho paciência para ficar orando, não tenho paciência. Então fica sem. Então seja um cristão com poucas respostas na vida, problema da pessoa. Então seja um cristão, e aí? E as respostas que você tem na sua vida? Escreva aí um pouco. Escreva aí. Se você disser para alguns, escreva aí quais foram as respostas que você já obteve na sua vida, das suas orações. Faz aí um caderninho aí, anota aí o que você lembra que Deus te respondeu. Quais são as respostas que você obteve das suas orações? Tem cristãos que eles terão muita coisa para escrever. Eles vão dizer, eu fui e tenho sido muito respondidos. Mas são pessoas que oram, insistem, perseveram. Tem cristãos que eles vão dizer, eu tenho poucas respostas das minhas orações, porque eles também batalham um pouco, não há dúvida sobre isso. Não existe dúvida sobre isso. Então, nós vamos orar, você tem que lembrar-se disso, que você está seguindo um Deus que responde, mas você tem que batalhar para ele responder você. Você tem que aprender. Se não aprendeu, insistir. Viver por fé. Não estou vendo nada. Não tem nada favorável diante dos meus olhos. Não tem nada favorável, nada positivo, nada que garanta que isso aqui vai acontecer, a não ser sua fé na promessa de Deus. Eu tenho que aprender a viver por fé e não por vista. Então, você vai encontrar cristãos acomodados, a grande maioria acomodados mesmo, eles vão se dispor para um monte de coisa, mas para orar eles não têm disposição. Você vai encontrar cristãos que ficam querendo se escorar nos outros. Eu estou esperando que os outros batalhem por mim, porque eu quero ficar aqui sentado esperando as vitórias vir. Então, se tiver alguém para batalhar para mim, muito bom. Você vai ver cristãos que vivem por vista mesmo. Se você diz assim, não, senhora, Deus pode mudar isso aqui na sua vida, mas a senhora tem que batalhar. Eles vão batalhar um dia, 2 dias, uma semana. Se eles olharem e ver que não mudou nada, eles vão dizer, eu não vou batalhar. Você vai ver cristãos que eles querem tudo agora. Alguns até que chegam ao ponto, já ouvi, digo para você que já ouvi alguns arrogantes dizer assim, não tem paciência para ficar orando, falando com Deus a mesma coisa não. Ou a gente ora e Deus me dá logo, então não quero. Então não queira. Então viva uma vida acumulando inclusive derrotas, porque tem situações que surgem, ou a gente vence ou aquilo nos vence, ou a gente vence ou aquilo nos vence, é uma luta. Então existem cristãos que eles vão acumulando inclusive derrotas na vida, porque eles dizem, se não for para Deus responder logo, então também não quero. E essas pessoas acabam deixando de colher. Deixa eu só ler aqui e repetir para colocar no coração. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. Tá? Isso é uma orientação importantíssima, para ninguém ficar dizendo, não, mas Deus respondeu a Elias, a mim não pode responder. Então isso cai por terra. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, para a gente entender que ele não era um super-homem, era uma pessoa sujeita ao mesmo sentimento que nós. E orou com constância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo,
e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? E não esqueça, a oração, constância, significa uma oração perseverante, sem desistência. Não importa o que eu estou vendo do lado, não importa o que está na minha frente, não importa o que eu estou sentindo, o que importa é que eu continuo buscando aquilo pela oração. É preciso orar constância. E isso não apenas referente à solução de problemas, a obter vitórias diante de problemas. Mas para tudo tem determinadas promessas espirituais. Deus fez determinadas promessas. Vou ter que batalhar por aquilo. Jesus foi assunto aos céus. Já havia prometido enviar o Espírito Santo. Aí Jesus foi assunto aos céus. E o que os discípulos, os apóstolos e o restante dos seguidores de Jesus faziam? Eles ficavam em casa batendo papo? Não, ficavam batendo papo. Eles iam para o templo batalhar em oração. Eles iam batalhar em oração, até que o Espírito Santo foi concedido. Então, existem promessas para a vida espiritual. Você vai ter que batalhar em oração para que aquilo se cumpra na sua vida. Vai ter que batalhar em oração. Batalhar em oração para que aquilo se cumpra. Se batalha, recebe. Se não batalha, também não acontece. E nós temos que aprender sobre isso. Nós temos que lembrar sobre isso. Amém? Fique de pé, vamos falar com Deus, vamos buscar a sua presença. Feche os olhos no nome de Jesus. No final da reunião é que vamos orar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, venha, Espírito Santo, abençoar o teu povo. Dê ao teu povo o entendimento, a compreensão
que é preciso batalharmos em oração, que é preciso aprendermos a orar constância, sem desistência, em busca de tudo aquilo que o Senhor deseja realizar, em busca de tudo que o Senhor nos prometeu, em busca de tudo aquilo que vai glorificá-lo. Está escrito que Elias orou constância. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele precisou batalhar, insistir, mesmo que diante dos olhos não havia nada que lhe garantisse que aquilo iria acontecer. Mas o Senhor o respondeu. Quantas são as promessas que o Senhor deseja cumprir na vida do teu povo? Quantas são as lutas, os problemas, as adversidades que muitos enfrentam em suas vidas, que poderiam e podem ser transformadas e se tornarem motivos de louvor para o Senhor. Mas muitas das vezes falta fé, falta disposição espiritual, falta empenho, falta esse espírito de luta, e muitas coisas que poderiam acontecer para inclusive te glorificar, deixam de acontecer, porque poucos são aqueles que desenvolveram e que se dispõem para orar com constância, como diz a tua palavra. Que essas orientações produzam frutos dentro deles e eles sejam abençoados. Nós te glorificamos, meu Deus. Adore a Deus de todo o seu coração. Nós te glorificamos. O Senhor é grande. O Senhor é quem nos ajuda a vencer as aflições que o mundo apresenta. O Senhor nos ama de tal maneira que não negou o seu único filho para morrer por nós. O Senhor é quem pode nos dar a vitória. Só com o Senhor é que podemos todas as coisas. Nas tuas mãos a força, a poder, a grandeza. Oh, nós te glorificamos. O Senhor não mudou. Tu és o mesmo Deus, o Deus que respondeu a Elias, o Deus que fez com que os céus dessem chuva e a terra voltasse a germinar. O Senhor responde, não há nada que lhe seja grande, difícil, impossível. Tu és Deus, todas as coisas lhe são possíveis. Bendito, exaltado, engrandecido seja o teu nome.
Tu nos tiraste das trevas, nos trouxeste para a Tua luz. Sim, Senhor, nos deste a Tua salvação, perdoaste os nossos pecados. O Senhor nos deu vida, nos trouxe vida. Seja, meu Deus, seja glorificado, seja engrandecido, seja, Senhor, exaltado. Aceite o nosso louvor, aceite o louvor, a adoração daqueles que te amam, daqueles que de coração te adoram, daqueles que o reconhecem de verdade, daqueles que o têm como Deus, daqueles que o têm como Senhor, daqueles que reconhecem a Tua grandeza, a Tua força, o Teu poder. Sim, sem o Senhor nada temos, nada somos. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, magnificado seja o Teu nome. Tu és o único Deus, não há outro Deus, o único digno de ser adorado, de ser glorificado, o Deus que responde, o Deus que concede o Seu Espírito aos que creem, aos que o amam, aos que o adoram, o Deus que conserva em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme, porque esses confiam em Ti. Tu és o Deus que trabalha, que opera, que age em favor daqueles que em Ti esperam. Tu és o Deus que renova as forças dos que põem em Ti a esperança, a confiança. Ó Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, a expressão do nosso ser, do nosso espírito. O nosso espírito se envolve com Teu Espírito. Sim, Tu prometeste, Jesus, que aqueles que creem em Ti, como diz a Escritura, do interior deles fluiria rios de água viva. E o Senhor falava a respeito do Teu Espírito, que naqueles dias ainda não havia sido enviado, mas Tu enviaste o Teu Espírito. Nós Te adoramos, erguemos as nossas mãos aos céus para glorificá-lo, para oferecer a Ti o nosso louvor, para oferecer a nossa adoração, para expressar, Senhor, de todo o coração o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração. Glórias ao nosso Deus. Glorificado é o nosso Deus, exaltado, digno de toda honra e glória e louvor. Tu és o nosso Deus. Não há vida sem o Senhor. Ninguém tem vida de verdade sem o Senhor, sem a Tua presença. Venha, Espírito Santo, abençoe o Teu povo, envolva o Teu povo. Conceda, Senhor, conceda desta água aos que têm sede, aos que buscam, aos que creem, aos que desejam. Dá o Teu Espírito, Senhor, renova o Teu Espírito dentro daqueles que Te amam, que Te adoram, que tem o Teu Espírito. Venha, Espírito Santo, envolva cada um dos que de coração Te adoram, de coração Te amam. Tu és o nosso Deus, é o Deus que nos ajuda,
é o Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer, Cante, adore a Deus e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Queremos ser teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua por obra tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, só tu és Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. e as mãos no seu coração, agradeça a Ele, entregue a sua vida a Ele, mesmo que você tenha entrado aqui com a sua vida entregue, confesse para Ele. Você deseja que Ele continue guiando, conduzindo a sua vida. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos. Exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Renova, Senhor, as forças daqueles que têm posto em Ti a confiança. Renova-lhes as forças. Dá, Senhor, o Teu Espírito. Dá a Tua graça, dá o Teu poder. O Senhor é quem nos ajuda, nos capacita. Por isso está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa fé, a nossa vida. Nós te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus. Levanta aqueles que precisam se levantar. Fortaleça ainda mais aqueles que têm andado com força e firmeza diante de Ti. Desperta, Senhor, aqueles que estavam dormindo espiritualmente. Ajude-os a se levantar e se despertar. Os abençoe. Nós te pedimos, nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar.